Entendi. Deu zebra. Às vezes, assim, tem um negócio que é o outro nome da zebra, e é isso que é o maravilhoso da democracia, que se chama vontade popular. Quando o povo quer fazer alguma coisa, É. tem que respeitar. Mas é muito jovem, né, pra entrar na política, 23 anos, e ganhar, né? Então, História louca essa. eu venho de duas escolas, duas boas escolas de formação política, né? Uma é o movimento estudantil, a outra as pastorais sociais da Igreja Católica. Por isso que eu uso sempre faço referência a esse anelzinho de Tucum. Né? Esse anelzinho de Tucum é uma das referências daqueles que atuam nas pastorais da juventude da Igreja Católica. Então, muito cedo, eu sou de uma família católica, muito cedo eu comecei a ser formado nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, né? E aí, muito cedo, comecei a ter noção das contradições que existem, da necessidade de participar da política para transformar a política, para melhorar a vida das pessoas. Aí isso me acompanhando ao longo da vida. Também teve um papel muito grande. Meu pai era sindicalista, aliás, graças a Deus ainda está vivo, é sindicalista, e tudo isso me influenciou. Igreja, Entendi. movimento estudantil, pai. Cara, esse lance de entrar na política pra mudar a vida das pessoas e tal, cara, você vai me desculpar, Por favor. mas, porra, não é muito difícil mudar a vida das pessoas por meio da política? A política, e aí quem diz isso não sou eu, viu, Igor? É um carinha que viveu há muito tempo atrás, é um filósofo fundador do... Obrigado, daqui a pouco eu pego. Beleza, tá? se quiser eu penso sim. Tá bom. É um cara fundador da filosofia contemporânea, do modo de pensar contemporâneo, um carinha chamado Aristóteles. Ele dizia que a política é a mais humana de todas as ciências. É porque, a rigor, a política não é só... A gente vê a política como esse negócio de político, com mandato engravatado e tal. A política é primeiro, a ciência da relação humana, né? Nas corporações, na vida cotidiana, nas relações pessoais, sempre está presente a política enquanto ciência, né? A política institucional, da qual nós participamos, sempre foi colocado, sempre foi tido como um negócio seguinte, que, olha, as pessoas, o povo não pode participar. Eu aprendi logo cedo, e as pastorais sociais da Igreja Católica foram fundamental para isso, que o povo tem que participar da política. Se o povo não participa da política, deixa a política sendo tomada de conta daqueles que participam e corrompem a política. Sim, né? sim. Mas Mas a política, ela pode ser, como você disse, feita fora da política institucional, né? Isso. E eu acho que esse é o problema, que o brasileiro, não é que o brasileiro tá indo não tá virando senador ou prefeito, é que o brasileiro tá cagando pra tudo. Ele só tá se importando com o presente ali e no jogo de futebol, beber. Eu acho que tem circunstâncias, né? Quanto mais nós tornamos, por exemplo, aqui, estou falando com um público, e talvez o meu desafio aqui, a minha tarefa, seja dizer para as pessoas que a política para ela é acessível. Né? Quando o povo se empodera da política, participa, ela transforma a história. Lembremos, a gente tem eleição direta para presidente porque milhões, alguns anos que antecedem a nós, né, resolveram ir para as ruas e reconquistar o direito de votar a presidente. Né? Querendo ou não, os dois processos de impeachment que tiveram na história nacional até agora, os dois tiveram ampla participação das pessoas. Eu estou agora numa comissão parlamentar de inquérito em que todo mundo está acompanhando, né? Todo mundo se interessou. Por quê? Deixou da política ser algo desconecto da vida das pessoas. Quando você faz uma investigação para saber por que mais de 500 mil de brasileiros morreram, porque seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente, seu amigo não está mais no convívio, né? Isso diz respeito à vida das pessoas. Quando a gente faz uma investigação para dizer, olha, por que o comércio da esquina teve que fechar durante algum período? Quais foram as responsabilidades que os governos e o poder público teve em relação a isso? A pandemia é algo que não está assim distante das pessoas, não é a votação de uma emenda constitucional, entende? Não é a votação de um projeto de lei. Um númerozinho de um contrato de não sei o quê. Não é. Quando você fala da pandemia, é o que afetou todos nós nesses 2 anos. Então, isso tem a ver com a vida das pessoas. Quanto mais nós levarmos a política para a vida concreta das pessoas, para a vida material, eu acho que tem mais chances das pessoas se apossarem da política, se empoderarem da política e transformarem. Como é que foi feito esse movimento para
pra botar pra funcionar a CPI da Covid? Como é que vocês se organizaram? Quem que foi que, porra, bora fazer uma CPI disso aí? Como Olha, é que é isso? Deixa eu te dizer, eu fui o autor do requerimento que resultou na CPI, né? Na Constituição, a regra diz o seguinte, que CPI é direito de minoria. O que quer dizer isso? Só traduzindo rapidamente. Que a minoria parlamentar tem direito a propor uma comissão de investigação. Só que propor uma CPI, conseguir uma CPI, sempre não é uma tarefa muito fácil. No começo desse ano, lá pelo dia 12, 13 de janeiro, acho que todos vocês acompanharam a tragédia que estava em curso em Manaus. Né? Foi o alvorecer trágico da segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Eu vi aquilo e de imediato disse, olha, a gente tem que tomar uma providência para isso. Qual é a providência? Vamos propor uma investigação. E até aquele momento, os dados do Brasil do enfrentamento à pandemia eram muito ruins. Né? Então, vamos juntar o que está acontecendo com Manaus com o enfrentamento errado que está se dando em relação à pandemia aqui no país. E propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu juro para vocês que minhas expectativas naquele momento eram baixas, né? Eu disse, olha, vai ser difícil conseguir as assinaturas. Se conseguir as assinaturas, vai ser difícil instalar. Se conseguir instalar, vai ser difícil ter uma maioria que queira tocar a investigação. Se conseguir tocar a investigação, o governo vai conseguir abafar, já não vai. Minha perspectiva era as piores. Bem naquele pessimista, momento. né? É realista para as circunstâncias que nós estamos. Né? Eu tenho uma frase de um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci que eu gosto de sempre utilizo como mantra, né? Otimismo da vontade, pessimismo da razão. Naquele momento estava valendo mais, Monarca, o meu pessimismo da razão ali para concretizar. Mas a gente conseguiu. Mais cedo do que imaginávamos, em fevereiro nós conseguimos as assinaturas necessárias. Por que você acha que vocês tiveram essa facilidade que você nem esperava? Bom, primeiro porque é o seguinte, a pressão pelo que estava acontecendo no Amazonas, e, assim, os dados da pandemia eram muito graves, né? Isso pressionou os senadores. Segundo, tem um detalhe, o Senado tem algumas diferenças da Câmara, né? A Câmara é mais vulnerável à pressão do governo, né? O Senado, ele... como o senador depende muito do voto majoritário, é que é diferente. O deputado é eleito pelo voto proporcional, ou seja, uma parcela do povo elege. O senador não, pretende do voto da maioria dos cidadãos. Então ele é mais vulnerável à pressão popular. Eu acho que isso teve um papel... Os congressistas, né? Os senadores. Os senadores, verdade. Os senadores. Desculpa, eu entendi porque o nosso parlamento tem duas casas, sim, né? sim. A Câmara, que é a Casa de Representantes do Povo, o Senado, que é o caso dos representantes da Federação. Então acho que isso influenciou para pressionar os senadores a subscreverem, né? E o segundo, a coordenação do governo estava muito frágil naquele momento. E a gente foi conseguindo assinaturas, quando vimos, tínhamos assinaturas. Aí teve resistência para instalar. E aí 2 colegas senadores, o Jorge Cajuru e o Alessandro, foram ao Supremo Tribunal Federal, conseguiram uma medida, e aí isso determinou a instalação da CPI. E depois, na composição da CPI, se constituiu uma maioria que é o seguinte, olha, não, vamos tocar a investigação. Junto com isso, teve mais um outro efeito, né? As pessoas começaram a acompanhar a CPI, a pressionar, a ficar de olho nas senadoras, nos senadores, na atuação. Isso começou a criar uma exigência maior por resultados. Sim, até porque tá tendo ampla cobertura de tudo quanto é lugar. Inclusive, não é nem muito difícil, dá pra ver ao vivo, é fácil, né? Não é... Isso é uma parada que eu acho maneira. Mas, cara, será que vai chegar... Eu sei que não é o papel da CPI em si, mas será que chega um momento que a gente também dá uma olhada como é que foi a coordenação dos governadores? Porque a CPI não pode investigar governador, pode? Não. Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. Não por CPI no âmbito federal, não, por 2 razões. Primeiro, por força da própria Constituição, que impede. Segundo, por força do regimento do Senado. O artigo 147 do regimento do Senado diz que não pode se constituir comissão parlamentar de inquérito em relação
à Câmara Federal em relação aos governos estaduais. E também porque tem um negócio, assim, que a Constituição define algumas regras. Nós somos, Monarca e Igor, uma república federativa. O que é uma federação? São estados que se associam, abrem mão de sua soberania e mantêm sua autonomia. É por isso que nos estados tem assembleias legislativas e tem ministérios públicos estaduais, né? Então, assim, nós temos que cobrar. No meu estado, deixa eu te contar uma coisa, eu sou oposição ao governador de lá, né? E eu acho que tem muita coisa errada no meu estado. O meu estado foi campeão de operações da Polícia Federal, né? E eu acho que tem muita coisa errada e tem que aprofundar as investigações sobre a atuação do governador do meu estado, sobre o governo do meu estado em relação à pandemia. Ocorre que quem tem que fazer isso é a Assembleia Legislativa e é o Ministério Público Estadual, né? Cabe a cada um de nós, dos nossos estados, dos nossos municípios, cobrar. A quem de respeito tem essa responsabilidade de investigação, né? Entendi. A limitação em relação ao Congresso Nacional é clara, é flagrante, né? E é por isso, essa é a beleza assim, da nossa Constituição e da nossa formatação. Nós temos estados, os estados têm sua autonomia, lá tem assembleias legislativas, lá tem Ministério Público. Nós temos a União, quem fiscaliza a União é o Congresso Nacional, é o Legislativo, é o Senado e a Câmara, e ele que tem que cumprir o papel de investigação. É que eu já vi uns governistas falando que na CPI, pô, chamou tal, pô, tem que chamar os governadores, pô. E aí eu fico, caralho, esse cara é político e não sabe como é que... Eu que sou um bosta, tá ligado? Sei que não compete os caras chamar governador. Igor, eu acho que eu vou te convidar para ser... A gente tem que dar um jeito aí de te colocar como um membro lá da CPI. Eu não, porque tô fora. Você tá com uma clareza e uma clarividência maior que alguns colegas. Porque, às vezes, eu acho até que não é... Que não pode ser por ignorância. Não é. Eu acho que não é ignorância. Eu acho que isso é determinado, é consciente. É, obviamente, para nós... Porque, veja, se a gente sair do rumo que nós estamos frequentando, e qual é um caminho para sair do rumo? Vamos derivar por aqui. A gente deixa de cumprir o nosso papel e deixa de dar muitas das respostas que eu acho que os brasileiros estão cobrando de nós nesse momento.